A contagem do povo de Israel, parte 1, dia 16/7/2024. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Contou os filhos de Israel do deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito deles: certamente morrerão no deserto. E nenhum homem ficou deles, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números 26, 63, 65. Chegamos a mais um censo. Importante ponto de parada na marcha da história de uma nação. Isso leva nossos pensamentos de volta à antiga história da Bíblia, relacionada ao povo escolhido de Deus. Um censo foi feito das tribos de Israel no deserto, 2 anos depois de terem deixado o Egito. Contava apenas com homens com mais de 20 anos. Os homens aptos para o serviço ativo na guerra, fazendo assim o censo de seu povo. O Senhor mostrou que valorizava cada um deles. Eles foram registrados por suas famílias e por seus nomes. Assim eles foram pessoalmente escritos no livro da família do Deus vivo. E ele, com efeito, disse a cada um deles: eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Pelo registro de cada homem, pelo nome, ele sentiu que não estava perdido na multidão, mas era por pessoa e linhagem, pertencente a um daqueles a quem o Senhor havia prometido a terra, que manava leite e mel. Havia boas razões para tomar o número de pessoas assim que a nação estava se formando, para que no deserto eles pudessem ser organizados e disciplinados para o conflito que os esperava. Quando ordenado por Deus, porque ele viu que grandes fins seriam alcançados com isso. E quando associado à redenção, um censo não era de forma alguma um arranjo nacional errado ou perigoso. Davi ordenou que o povo fosse contado e, porque seu motivo e seu método estavam errados, trouxe uma pestilência à terra. Mas, em si, fazer um censo era uma coisa sábia e útil. Havia boas razões para tornar o número de pessoas assim que a nação estava se formando, para que no deserto eles pudessem ser organizados e disciplinados para o conflito que os esperava. Quando ordenado por Deus, porque ele viu que grandes fins seriam alcançados com isso. E quando associado à redenção, um censo não era de forma alguma apenas um arranjo nacional ou perigoso. 38 anos se passaram desde a primeira contagem no Sinai, e o povo havia chegado às fronteiras da terra prometida, pois eles estavam nas planícies de Moabe, perto do Jordão, perto de Jericó. Chegara a hora de outro censo. A sabedoria que ordenou a contagem de Israel no início da jornada no deserto também determinou contá-los no final dela. Isso mostraria que ele não os valorizava menos do que nos anos anteriores. Daria prova de que sua palavra de julgamento havia sido cumprida para eles. E, além disso, os comandaria para o grande empreendimento de conquistar a terra de Canaã. Eles deveriam sair em seus exércitos para lutar contra raças gigantes e exércitos versados em guerra. Eles deveriam desalojar as nações de suas antigas fortalezas e, com a espada, destruir as raças aborígenas culpadas que Deus havia condenado à destruição. E para isso, sua força militar precisava ser numerada e ordenada. Aqui estava uma boa razão para o censo, que agora pela segunda ou terceira vez foi cuidadosamente realizado. Nosso texto é do livro de Números, e o livro responde bem ao seu título, pois lida continuamente com números e numerações. A numeração nesta ocasião não era de mulheres e crianças ou enfermos, pois a ordem foi assim: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel de 20 anos para cima,
em toda a casa de seus pais todos os que podem ir à guerra em Israel. Se o número de nossas igrejas fosse consideradas dessa maneira, eles não diminuiriam tristemente. Temos muitos enfermos entre nós que precisam ser carregados, tratados e tratados. Metade da força da igreja vai para o serviço de ambulância para os fracos e feridos. Outra diminuição de poder é ocasionada pelo grande número de crentes subdesenvolvidos, a quem o apóstolo teria dito: quando pelo tempo deveis ser mestres. Eles são tristemente lentos em alcançar a plenitude da estatura de homens em Cristo Jesus. Quantos são incapazes de portar armas contra o inimigo? Pois eles mesmos precisam ser protegidos do inimigo. Revisar as listas da igreja para não deixar nada além de soldados vigorosos na lista de convocação nos fariam quebrar nossos corações por causa de nossas estatísticas. Que o Senhor nos envie para este mal saúde e cura. Eles são tristemente lentos em alcançar plenitude de homens em Cristo Jesus. Quando o segundo censo foi feito, descobriu-se que as pessoas eram quase as mesmas do primeiro, se não fosse pelo castigo tão justamente infligido a eles. Eles deveriam ter aumentado muito, mas agora eles haviam diminuído um pouco. Eles eram um povo que crescia rapidamente quando estavam no Egito. Quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. A família de Jacó cresceu a um ritmo maravilhoso desde o momento em que desceu ao Egito até o momento em que deixou aquela terra. Isso mudou durante os 40 anos do deserto, pois todos os homens adultos que saíram da escravidão foram julgados impróprios para entrar na terra prometida, por causa da incredulidade. E esses, morrendo rapidamente, o povo mal manteve seu número. É de Deus multiplicar uma nação ou uma igreja. Não podemos esperar nenhum avanço em nossos números se entristecermos o Espírito de Deus, e se por nossa incredulidade o levarmos a declarar que não prosperaremos. O crescimento de Israel cessou por 40 anos. Que nunca seja assim conosco como igreja. Diríamos como com Joabe: agora, ó Senhor Deus, acrescenta ao povo quantos forem 100 por um. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de mais esse estudo. Ensina-nos, ó Pai, de acordo com as tuas santas palavras bíblicas, que o teu Santo Espírito nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos sempre te servir em espírito e em verdade. Graças te damos, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.